Será que o sexo é só sobre agradar o outro? Quantas vezes você já transou sem vontade para agradar a outra pessoa ou para evitar de frustrar a outra pessoa? E como que o seu corpo fica numa situação como essa? Já parou para refletir? Já parou para pensar sobre isso? E aí fazer o sexo só para agradar a outra pessoa faz com que você se desconecte do seu corpo e se desconecte das sensações boas, né, que o sexo pode proporcionar pra gente. Numa situação como essa, talvez você nem se dê conta de que esse é um dos motivos que pode contribuir para que você procure o sexo com menos frequência. Ou sabe quando você se percebe sem libido, sem vontade de transar? Chega muito no consultório. Ah, eu tô sem libido. Ah, eu queria um remédio. Ah, mas eu fui na ginecologista e tá tudo certo. E mesmo assim eu não consigo. E aí eu vou fazendo avaliação, vou conversando. E quando eu pergunto como é a vida sexual dessa pessoa que chegou no consultório, é muito comum que as pessoas transem mesmo sem vontade. Existe uma diferença de você iniciar uma relação sem estar com muita vontade, mas o relacionamento, a pessoa com quem você tá, os dois são muito bons, você sabe que pode esperar uma coisa boa dali, então pode ser que você tenha uma resposta sexual, então seu corpo vai responder com excitação. Então a gente chama de desejo responsivo, é o desejo que vem como resposta a estímulos, tá? E aqui não é só estímulo físico, estímulo também visual, emocional, auditivo, enfim, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você iniciar a relação sexual sem vontade, sem excitação, só para agradar a outra pessoa. E se você vai pro sexo só para agradar a outra pessoa e se desconecta do teu corpo e das sensações boas de prazer, porque se você tá ali só para agradar a outra pessoa, provavelmente você não vai prestar atenção no que você gosta ou no que tá bom para você e vai muitas vezes querer acelerar o processo e fica pensando, nossa, tomara que acabe rápido, né? A chance desse sexo não ser bom é muito grande. Ele pode não ser de tudo ruim, mas não ser bom, não terminar com um grande prazer, um orgasmo, né? A probabilidade é bem grande. E se isso acontece com muita frequência, seu cérebro meio que tenta te proteger. E aí ele vai falar assim: olha, é muito esforço para pouca recompensa, né? Então a gente tá aqui gastando energia e, poxa, você nem sente prazer, você nem tem orgasmo, né? Nem tá bom para você. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar sem libido, que aí você não precisa fazer de novo, né? Só que ainda assim, você vai lá e faz, sem vontade. Então você entra nesse ciclo. E aí, quando você vê, você não tá querendo fazer sexo, porque o que era para ser prazeroso, que era para ser gostoso para as pessoas envolvidas, não só para uma parte, se torna uma tarefa, se torna uma obrigação. E se sexo é brincadeira de adulto, né? Nenhuma brincadeira funciona ou fica divertida ou legal quando tem obrigação, né? Então, quando eu faço esse questionamento de será que o sexo é só para agradar o outro, é porque até mesmo com pessoas conhecidas, eu escuto muitas vezes de ah, não, mas é assim mesmo, né? A gente tem que fazer sem vontade, né? Ah, não, porque homem gosta mais de sexo, né? E aí pensa o meu lado sexóloga desesperada com esse tipo de fala, né? O meu lado mulher também, o meu lado amiga, do tipo, ai, puta que pariu, por que você tá fazendo sexo por obrigação? Né? Por que a outra pessoa também não pode se frustrar um pouco? Por que a outra pessoa não pode ouvir um não? Né? Então, é muito comum. Então, não é só no consultório que eu ouço, não é só no consultório que chega essa demanda. Isso também chega no Instagram, isso também chega no direct, sabe? A quantidade de pessoas que transam por obrigação mesmo. E aí eu quero trazer uma outra informação que muita gente não sabe, né? E isso me surpreendeu quando no consultório um paciente falando que usa Viagra para transar por obrigação.
que tem dia que ele não quer mesmo sexo. E tá tudo bem, né, gente? É um ser humano. Ele tá cansado, tá preocupado, tá doente, tá com outros problemas. Mas, para não frustrar e para não entrar naquela situação chata, segundo ele, né, de ser cobrado, ele toma o Viagra para poder ter ereção, para conseguir ter a relação sexual. Só que o que acontece? Mesmo tomando medicamento, ele tá tendo perda de ereção. Porque ele não quer estar ali naquele sexo por obrigação, né? Então, vocês já pararam para pensar o que o sexo significa, né? Para você? Sim, para vocês. Os motivos, né? O que te faz querer sexo e para que você faz sexo? Para que você vai gastar a sua energia, o seu tempo interagindo sexualmente com alguém, né? Você faz sexo porque você gosta, porque você quer, porque você entende que você pode sentir prazer e se permite sentir prazer, ou você faz o sexo porque alguém em algum momento te disse que você não pode recusar sexo se você for homem, porque você é viado, né? Ou se você que é mulher, se você não fizer, ele vai procurar lá fora. Mas quantas vezes você toma a iniciativa de ir pro sexo, ou ainda que não tome a iniciativa, você se coloca disponível a fazer sexo porque você quer, né? Eu tenho certeza. Alguém aí que está me assistindo, me ouvindo, já passou por uma situação como essa. E aí, a minha reflexão aqui é justamente sobre por que muitas vezes as pessoas elas não entendem que o próprio corpo é desrespeitado numa situação como essa, né? Como que a pessoa ela não entende que o corpo dela não está querendo, mas ainda assim ela tem que fazer algo com o corpo dela para agradar a outra pessoa, sabe? Qual que é a lógica disso, né? O que isso quer dizer pra gente? Isso acontece porque nós fomos educados sexualmente baseado na culpa, né? Baseado na culpa e no desempenho, na performance. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que fazer de todos os jeitos, eu não posso broxar, eu não posso gozar rápido, eu não posso ficar sem gozar, percebe? Eu não posso dizer não para outra pessoa. Então, quando a gente fala de educação sexual, ela também é para adulto. Ela é também para a gente entender por que a gente transa, o que motiva a gente ir para uma relação sexual, né? Então, se a gente aprendeu que o sexo é na base da performance ou na base da culpa, porque, nossa, coitado, ai, mas hoje não vai transar? Nossa, mas aí, ó, se eu não transar hoje, ele vai me trocar por outra, né? Então, se a gente foi educado para pensar dessa forma, isso significa que a gente vai repetir esse padrão e que a gente vai ter dificuldade para entrar em contato com o corpo e sentir prazer, né? E se entregar ali. E então, quando a gente fala de presença, quando a gente fala de atenção plena, não é sobre meditação, não é sobre ficar sentado meditando numa flor de lótus, mas é tentar trazer a sua presença para a relação sexual. É estar presente e perceber o que você está sentindo, né? Se tá bom, se não tá, se tá ruim, o que você quer fazer, se você realmente quer estar ali, né? Mas não é para você ficar pensando isso. Na verdade, é para você estar presente e para você se observar sentindo isso, para que isso possa acrescentar seu repertório sexual, para que isso possa servir, inclusive, como estímulo para uma próxima relação sexual, né? E não tem como a gente falar disso sem falar sobre desejo sexual. Porque também tem um mito, né? A gente foi muito educado achando que o desejo sexual é um negócio que assim, ó, pum, do nada aparece. Ali, aperta um botãozinho e do nada a gente fica desejando sexo. Só que não é bem assim não, tá? O sexo da vida adulta, o sexo da pessoa que trabalha, que estuda, que tem casa para cuidar, que é um adulto funcional, que tem as suas dificuldades da vida,
é um sexo que em alguns momentos ele vai demandar um certo esforço. Demandar esforço é diferente de ser sofrido, mas ele vai demandar sim um pouco de esforço, um pouco de entender que você vai precisar olhar para esse lado, né? Porque às vezes está cansado, está pensando em um projeto, a sua energia ela está direcionada, sei lá, para cuidar dos filhos, para arrumar outras coisas. Então, na hora do sexo, você, né, fica mais cansada. A tendência é evitar as relações sexuais. Mas, por conta dessa ideia de que o desejo surge do nada, muita gente muita gente perde a oportunidade de experimentar o desejo responsivo e de fazer um sexo gostoso por conta do desejo responsivo. O que é o desejo responsivo, para você entender? Esse desejo que, assim, do nada, plim, acontece, a gente chama de desejo espontâneo. E o desejo espontâneo, ele é muito comum ali quando a gente está na adolescência, quando a gente está naquela fase de ebulição dos hormônios, ou quando a gente está no período fértil, né? Quando a mulher não usa anticoncepcional hormonal, que ela está ovulando, né? E aí junta o contexto do relacionamento, né? Se ela tiver no relacionamento, se ela está bem com ela mesma, se ela está bem de saúde. Então, isso tudo vai contribuir para que ela, às vezes, do nada, queira fazer sexo, né? Isso é o desejo espontâneo. Então, espontaneamente ele surgiu. Mas a gente tem o desejo responsivo e, inclusive, a gente e, inclusive, a gente tem visto, né, nos estudos e até mesmo em consultório, que os homens também, muitos homens também passam pelo desejo responsivo, que é aquele desejo que ele não surge espontaneamente, mas que ele aparece aos poucos conforme a pessoa é estimulada. E aí a estimulação aqui, leia-se um bom relacionamento, tranquilidade, estar bem consigo, estar bem com o corpo, conseguir separar o que é do trabalho, né? O que é do relacionamento, o que é do estudo. E desejo responsivo é quando você responde aos estímulos que podem ser estímulos genitais, podem ser estímulos físicos, né, de pegar no corpo, podem ser estímulos visuais, auditivos, mas podem ser estímulos emocionais, de ter sido bem tratado, de estar num relacionamento que você não tem que ficar o tempo inteiro discutindo, brigando, sendo quem você não é. Só que por não saber que existe o desejo responsivo, muita gente evita fazer sexo e internaliza que tem um problema de libido, que tem baixa libido, que acha que não gosta de transar mais, que acha que não consegue mais fazer sexo porque está sem vontade. Quando, na verdade, essa pessoa, ela funciona com o desejo responsivo. A maior parte dos relacionamentos de longo prazo, principalmente para as mulheres, vai passar pelo desejo responsivo. Então, essa ideia de que, não, depois que casa é assim mesmo, para de transar, é uma ideia muito distorcida e que faz com que as pessoas acreditem que depois que casa tem que parar de transar. Quando, na verdade, o desejo responsivo está ali. Ele só precisa ser estimulado. Ele só precisa ter espaço para poder surgir. E o que tudo isso tem a ver com transar só para agradar o outro? É porque nem desejo responsivo pode aparecer em algumas situações como essa. Porque você não está ali para responder estímulos, você está ali para performar e para agradar a outra pessoa. Será que o sexo é realmente só sobre agradar o outro? Será que o sexo ele não pode ser bom para mim também e sendo bom para mim, consequentemente pode ser bom para outra pessoa, porque se a outra pessoa percebe que o sexo tá bom para mim, ela também se sente confortável e assim todo mundo fica feliz, todo mundo transa, todo mundo goza, né? Na verdade, o prazer ele começa por você. O sexo não é performance. O sexo é para que você possa sentir e compartilhar prazer que você está sentindo. Ao ir para a relação sexual, e se você se perguntasse, né, antes de transar,
O que eu quero sentir com isso? O que eu espero sentir com esse sexo? Se você for um pouquinho mais egoísta, talvez, egoísta no sentido de pensar mais no que você quer, no que você espera sentir, né? Será que o seu sexo não pode ficar melhor? Então, era isso. Fica aí o questionamento, fica aí a reflexão e a gente se vê no próximo episódio.